termos da verdade objetiva é a seguinte. O Parlamento já declarou várias vezes, desde 1991, desde a quarta, que houve um atentado em Camarate. Portanto, isto é uma verdade confirmada pelo Parlamento em 91, na quarta, depois na quinta, depois na sexta, mas depois não na pela oitava. Justiça. Não pela Justiça, a Justiça não agiu bem. Há um caso de negação de justiça, de omissão de justiça. É muito lamentável. Não investigou convenientemente? Não investigou convenientemente. A investigação que foi feita pelo Parlamento. E é uma homenagem que devemos à Assembleia da República. Mesmo que venham a ser descobertos eventuais autores, caso estejamos mesmo perante o atentado, porque o crime prescreveu. Sim, esse prescreveu. Fernando Farinha Simões autoriza o meu amigo José Esteves a colocar no YouTube todas essas declarações que eu faço sobre Camarate e as armadilhas que a Polícia Judiciária me tem montado juntamente com o Ministério Público e com a magistratura. Que as minhas duas prisões nada mais foram que armadilhas. É isso só que eu tenho para dizer e estou autorizado a colocar isso no YouTube.
contradições não resolvidas, porventura bloqueios políticos. Enfim, se nós ainda não chegámos às autorias materiais, ainda menos chegámos à explicação de bloqueios. Se foi pura incompetência ou se houve mais do que incompetência. Portanto, há prova material abundante, prova pericial, prova testemunhal, que comprovam a existência de um atentado e de uma ação de sabotagem. Agora, o que não se conseguiu foi explicações mais para além disso. Portanto, quem são os autores materiais, quem é que são os autores morais, qual é o móvel, porque é que foi feito. Portanto, aí há teses explicativas. Há algumas pistas que apontam para algumas autorias materiais, alguns agora têm sido notícia. Exatamente, este Francisco Farinha Simões, nomeadamente, que há um documento a circular na internet em que ele confessa que organizou este atentado. Inclusive fala em montantes que teriam sido pagos, tanto a ele como a outras pessoas envolvidas neste atentado. Qual é a credibilidade que pode ser dada a este homem que foi ouvido, curiosamente, numa comissão de inquérito em 1995? Sim. Fernando Farinha Simões é uma pessoa conhecida deste processo. Que está a cumprir pena de prisão. Está a cumprir pena de prisão. Nesta altura por sequestro. Sim. E, portanto, tem violação também de domicílio. outras acusações ligadas com, salvo erro, tráfico de droga também. E há pessoas que às tantas se cruzam com o processo de Camarate e que não é caso único, que tiveram também ligações a tráfico de droga. E a experiência conhecida, policial, da história, de algum jornalismo, mostra que às vezes histórias de tráfico de armas e de tráfico de drogas muitas vezes se cruzam na vida profissional, chamamos assim, de algumas pessoas. Mas Fernando Farinha Simões é uma pessoa que, de facto, logo em 1995, então também na altura detido, mercê de outro caso, apresenta um documento, um relato, e isso foi objeto de tratamento no processo judicial e também no processo parlamentar da altura, na 5ª Comissão Parlamentar de Inquérito, se a memória me não trai. E ele, enfim, o que relatava na altura é que tinha transportado uma outra pessoa ao aeroporto para o efeito de entregar a bomba a uma terceira pessoa que a teria colocado. E, portanto, tudo isso, enfim, foi objeto de diligências, houve inquirições, houve acariações. Bom, mais tarde há notícias de que teria mais coisas a dizer. Isso eram notícias que corriam por aí em alguns meios mais ligados a este processo e a esta investigação. E, portanto, este facto não é, para mim, totalmente uma surpresa. Eu não vou comentar, não é? Porque não creio que eu não devo. Mas é um facto, o facto de haver agora uma confissão, embora esteja a circular na internet, mas que avança com mais dados, nomeadamente valores envolvidos, que poderiam oscilar num milhão de dólares, sensivelmente, esta organização desta Operação Camarate, e que se diz que agora já não está obrigado ao dever de sigilo, porque era um operacional da CIA, de que uma entidade que deixou em 1989. Isso tudo e o facto do crime ter prescrito poderá ter sido isso contundente e motivador para que agora houvesse uma confissão? Bom, eu defendo que deve ser criada uma comissão de inquérito de Camarate para continuar os trabalhos anteriores, mas não defendo que a comissão deva ser criada a reboque do que é que seja, minimamente de um facto escandaloso. E, portanto, acho que isso seria um erro do ponto de vista processual. Mas é essencial ouvir este homem, novamente. Sim, e isso estava previsto. O que eu posso dizer é que isso estava previsto. Portanto, no curso dos trabalhos que estavam em curso, foram iniciadas algumas diligências e foram preparadas outras. Quando é que poderá nomeadamente havia a prova testemunhal, por exemplo, outra pessoa que tinha requerido para ser ouvida, José Esteves, também está ligado, e que portanto ele a Comissão tinha ponderado e, portanto, iria apreciar esses pedidos na altura própria. Enfim, eu próprio tinha apresentado requerimentos no sentido de serem coligidos os diferentes depoimentos dessas pessoas para que, perante quaisquer novos depoimentos, os deputados pudessem ter material para, com o mínimo de seriedade e de consistência. Exatamente. E quando é que portanto, poderá, não andarmos aqui a correr a foguetes. Neste momento... Agora, quanto à prova testemunhal também, é preciso tratá-la com maior rigor. É conhecido em processos judiciários, mesmo que isto não seja um processo judiciário, todos os processos que tenham como preocupação chegar à verdade e não apenas fazer especulação, tem algumas regras que tem que ter em conta. A prova testemunhal tem muito pouco valor
a grande distância dos factos. É sabido isso, mesmo que as pessoas estejam seriamente a procurar contar a verdade, enfim, a nossa memória é corrompida e, portanto, por interpretações, Claro. por às tantas misturamos factos com interpretações, isso acontece com toda a gente. Depois também há reservas quanto a considerar depoimentos de arrependidos ou mesmo questões autoincriminatórias na confissão. Portanto, há regras que têm que ser e, portanto, Respeitadas aqui. Doutor, e quando é portanto, que... todos os a contributos próxima- são úteis, mas têm que ser tratados com seriedade e não com E ligeireza e não com quando é que sensacionalismo. uma comissão parlamentar, muito rapidamente, poderia avançar e quanto tempo duraria? Bom, eu já apresentei no quadro da maioria uma iniciativa há bastante tempo, eu fui o relator, tinha essa responsabilidade, e aquilo que tem sido dito, e eu confirmo isso, é que a agenda parlamentar não tem permitido uma grande oportunidade. É sabido que nós temos estado, nesta sessão legislativa, muito pressionado pelo memorando da Troika, e, portanto, um calendário muito exigente de medidas legislativas que têm a ver com a situação financeira e económica muito difícil em que está o país. É também sabido recentemente que foram constituídas 2 comissões parlamentares de inquéritos que exigem um grande esforço dos deputados. Nomeadamente o BPN. O BPN e as PPP, portanto, são questões urgentíssimas